Pai, são muitas alegrias. Os desafios no momento de comemoração não são absolutamente nada. Você está passando por algum desafio? Sim ou não? Sim. Nesse momento o desafio faz sentido, mas daqui a pouco você vai estar comemorando. Quem recebe diz amém. Amém. Nesse momento você pode até estar passando por obstáculos, você pode estar passando por desafios, por lutas. A vida é constituída disso. E o nosso Senhor Jesus não nos deixou enganados. Ele disse: nesta vida, neste mundo, tereis aflições. Mas ele não para por aí, né? Ele diz assim: continue em frente, siga resistindo, mantenha sua fé acesa, mantenha a sua crença no seu Deus fortalecida, porque eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, a igreja de Jesus vence também. Você faz parte da igreja do Senhor Jesus. Amém? A palavra do Senhor nos diz que nele, em Cristo Jesus, nós somos mais que vitoriosos em todas as coisas. Amém. Diga para você mesmo, talvez você precise ouvir isso nesta noite. Em Cristo Jesus, eu, não é mais ninguém, eu sou mais que vitorioso em todas as coisas. Amém? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Salva de palmas para o Senhor. Como não ser apaixonado por uma palavra assim? Como não ser apaixonado? Só se não conhece, só se não lê, porque toda vez que lê, toda vez que busca a presença do Espírito Santo, ele se revela. Toda vez que a gente busca a presença de Deus, a gente se emociona por causa do sacrifício de Jesus. Amém, meus irmãos? O sacrifício de Jesus, por causa do sacrifício dele, porque ele venceu todas as tentações. Se fosse o pastor Cláudio, não haveria salvação. Se fosse Moisés, não haveria salvação. Se fosse Davi, não haveria salvação. Por isso que em determinado momento o Senhor olha de cima do terceiro céu, olha para baixo e diz: não há um justo sequer. Nesse momento ele decide: eu enviarei a mim mesmo. Mas quem enviarei? Jesus disse: envia-me a mim, Pai. Envia-me a mim. É um amor que nos constrange. Amém? É um amor que nos constrange. Por que nos constrange, pastor? Porque nós não merecemos. Porque nós somos falhos. Porque nós maldizemos o nosso Deus. Nós murmuramos quando devemos, na verdade, apenas crer. O que a palavra do Senhor diz? Crê somente. Tá difícil, Pri? Crê somente. Tá difícil, Pati? Crê somente. Creia naquele que te levantou. Naquele que te trouxe para essa terra. Creia, Guilherme, que o seu trabalho lá no BRIC não será em vão, porque Deus vai multiplicar os seus resultados e diminuir os seus esforços. Eu quero profetizar na sua vida essa palavra. Deus vai multiplicar os seus resultados e vai diminuir os seus esforços. Sabe o que isso significa? Talvez você não tenha entendido. Você vai trabalhar menos e ganhar mais. Vou repetir, você vai trabalhar menos e vai ganhar muito mais, porque você vai fazer só o possível. Pai, eu cheguei até onde era possível, porque daqui em diante eu não consigo mais. Quando você disser, aqui é o possível, aqui é o meu limite, Deus vai entrar com a provisão e vai fazer aquilo que você não pode fazer. E a bênção vai ser tamanha que você vai transbordar. Só quem crê e recebe, diz amém, recebe em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória! Amém? João capítulo 2. Nós vamos ler sobre as bodas em Caná da Galileia. Muitas pessoas pensam que nesse momento, esse foi o primeiro milagre de Jesus. Mas não foi o primeiro milagre de Jesus. Ele não começou o seu ministério aqui. Aqui em Galileia é que ele começou a manifestar o seu poder, manifestar a sua deidade. Mas não foi aqui. Eu não vou entrar em detalhes a respeito disso agora. Mas a palavra do Senhor diz assim: quem encontrou diz amém. Amém. Quem não encontrou diga misericórdia que eu espero. Amém. João capítulo 2. Quarto evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. João capítulo 2, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois. Quantos dias? 3. Quantos dias? 3. 3 dias depois. Houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado. Veja bem, ele não era o convidado principal, mas ele também foi o convidado.
com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Meu pai. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém, igreja? Amém. Feche os seus olhos, deixa a sua Bíblia aberta. Pega na mão desse crente que está do seu lado. Aperta para ele sentir que você está vivo. Amém? É noite de festa, é noite de festa. Tem que ter vibração. Amém. Aleluia. Aleluia. No exército a gente fala assim, tem que vibrar igual vara verde. Aleluia. Vara verde significa disposição, vigor. Você é um homem e uma mulher levantada por Deus, levantado por Deus. Se você é levantado por Deus, levantada por Deus, você tem que crer, você tem que acreditar que o Espírito de vida, o Espírito do Senhor está dentro de você. Deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito de vida, o Espírito de Ruá, o sopro de vida do nosso Deus, ele é um sopro vivificador. Se você está desanimado, você vai sair desse culto totalmente refeito. Você vai sair daqui restaurado. Você vai sair daqui animado para vencer, para derrubar todos os gigantes que se levantarem contra você. Não só contra que se levantaram essa semana, mas todos os gigantes que se levantarem durante ainda o ano de 2021. Porque ainda tem água para passar debaixo da ponte. Mas Deus, nesta noite, te entrega a vitória que você já precisa. No momento certo, no momento que você quiser desistir, no momento que você quiser parar pelo caminho, o Espírito Santo trará a você essa palavra. O Espírito de Deus está dentro de mim. O Espírito de Deus está dentro de mim. O Senhor diz assim: eu sou contigo, não te desanimes, não abaixe a sua cabeça, não se entrega, não se renda, porque eu sou contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Receba essa força para vencer, para superar desafios, para a glória de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua santa e poderosa palavra. Nós recebemos essa palavra, Pai, no nosso espírito. Que o Senhor venha, meu bom Deus, a falar conosco nessa noite. Que o Senhor venha se revelar. Que o Senhor venha fazer grandes maravilhas no nosso meio, Pai. Que haja cada vez mais multiplicação e transbordo para a glória do Teu nome. Que o Senhor venha, meu bom Deus, a revelar o oculto, o sobrenatural, aquilo que nós não conseguimos entender, que o Senhor venha nos mostrar, Pai. Tudo isso para a glória do Teu nome. Nós repreendemos todo espírito contrário, todo espírito de desânimo, de cansaço, todo espírito contra a Tua palavra, Pai. Nós damos uma ordem, bate em retirada agora, em nome de Jesus. Nós não pedimos, mas mandamos na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Que o Senhor venha falar conosco em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender que existem festas e festas. Existem lugares que nós podemos estar presentes, e existem lugares que não é recomendado que nós estejamos lá. O nosso irmão Paulo disse assim, que eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Quem entende essa palavra? Amém. Nem tudo me convém. Diga para o seu irmão, nem tudo te convém. Existem prazeres no mundo que não convêm ao homem e à mulher de Deus, ao servo de Deus. Existem coisas que nós podemos fazer, existem coisas que nós não podemos fazer. Porque se nós insistirmos em fazer aquilo que não nos convém, nós podemos colher um plantio que nós não desejamos. Porque não se engane, tudo que o homem plantar, certamente ele colherá.
Às vezes a vida da pessoa ela está empacada, está travada, está fazendo tudo certinho. Vem na igreja, congrega, está nos cultos das quartas-feiras aprendendo, é dizimista, é ofertante fiel, mas as coisas não dão certo. A vida não avança, tudo com muita dificuldade. Por quê? Talvez, nesse culto de hoje, você entenda que existem lugares que nós convidamos Jesus para estar conosco, e existem lugares que nós precisamos colocar Jesus como o gerente da situação, como o dono da nossa vida, que é o lugar de fato onde ele deve estar, para que ele possa, de fato, fazer aquilo que nós não podemos fazer. Para que ele possa, de fato, ter o controle da situação. A palavra do Senhor nos diz que existia um casamento acontecendo. Quando a gente olha o texto sagrado dessa forma, a gente não tem ideia de como funciona um casamento junto ao povo judeu. O casamento judeu, ele é preparado com uma antecipação de 1 ano. Existem pessoas contratadas para fazer tudo, porque um casamento é um ato sublime, é um ato solene, é um ato religioso, é um ato de muita importância para o judeu. Porque haverá, a partir do casamento, no relacionamento entre homem e mulher, marido e esposa, um pacto de sangue. E uma vez que o homem faz um pacto de sangue com a sua mulher, esse pacto de sangue não pode ser mais quebrado. Não vou entrar em detalhes aqui, mas você provavelmente já entendeu o que eu estou dizendo. Pacto de sangue. Nós precisamos tomar muito cuidado com os pactos que nós fazemos no nosso dia a dia. Pessoas com quem a gente se relaciona, pessoa com quem a gente negocia, pessoa que a gente traz para dentro da nossa casa, nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado com as palavras que a gente diz para as pessoas, porque mesmo sendo crente, a gente pode passar uma ideia errada para as pessoas a depender apenas do nosso linguajar. Quem entende diz amém. Amém. Olha, a minha postura, a sua postura, enquanto filhos de Deus, deve ser uma postura diferenciada das coisas do mundo. Porque se nós não entendermos que nós nascemos e vivemos para Cristo, e quando eu nasço e vivo para Cristo, a minha fala tem que mudar. As minhas atitudes diante das situações têm que mudar. Não pode ser uma atitude como nós vemos na vida de outras pessoas. Porque nós precisamos entender que como cristãos, nós somos influenciadores. Essa palavra está em moda hoje em dia. Quem conhece essa palavra? O influencer digital. Agora eu quero te fazer uma pergunta. É entre você e Deus, não precisa responder. Como é que tem a sua vida como é que tem sido a sua vida enquanto influenciador digital? Mostrando para as pessoas, muitas vezes, a sua vida, mostrando algumas coisas que fazem parte da sua intimidade, da sua casa. Será que, não sei se eu já falei isso aqui ou se foi o Fábio, mas acho que foi o Fábio. Será que se Jesus abrisse agora o seu Facebook, o seu Instagram, as suas redes sociais, Jesus seria o seu amigo das redes sociais? Jesus, ele daria like nas suas fotos? Será que Jesus, ele gostaria dos seus stories? Jesus ia abrir e falar assim, eis aqui um filho amado. Esse aqui, ele está comigo, para o que deve e é. E eu estou com ele, da mesma forma. Como é que tem sido a nossa experiência lá fora enquanto influenciadores na vida de outras pessoas? Porque as pessoas, Pri, elas abrem as suas redes sociais e te veem aqui no domingo, louvando a Deus. Mas durante a semana, a sua vida nas redes sociais tem que ser condizente. Porque senão, as pessoas podem olhar para a pastora, se não for condizente, e falar assim, pastora é uma hipócrita, porque na igreja ela ora bonito, mas olha aqui as redes sociais dela. Tudo isso que nós fazemos hoje em dia é visto pelas pessoas, não se engane. E eu até te dou uma dica, né? Para não ter risco de errar, para não ter risco de pecar, é melhor você usar menos as redes sociais. Quanto menos você usar, menos risco há de você escandalizar outras pessoas. Às vezes uma pessoa está assim, ó, com o pezinho dentro da igreja, mas por causa de algo que ele vê nas redes sociais, ele sai da igreja. Já parou para pensar sobre isso? A palavra do Senhor diz que esse povo estava preparando essa festa por mais de 1 ano. A festa do judeu de casamento é assim. Então as pessoas se preparam para tudo. Você está preparado
para o início dessa semana? Porque não existe planejamento, não existe querer fazer algo, não existe querer realizar algo sem planejamento. Vou te dar uma chave aqui para você começar a realizar, entendeu? Pense grande. Repita, pense grande. Comece pequeno, mas comece já. Porque tem muita gente que só fica no planejamento também, nunca faz nada. Essa igreja, ela nasceu de um planejamento. Primeiro no coração de Deus. Depois nós começamos a orar. Ficamos orando quase um ano antes de começar esse ministério. Mas uma vez que começou, não para mais. Uma vez que você se decidiu a fazer alguma coisa, você não pode parar mais. Você precisa seguir adiante, independentemente do que acontecer. Independentemente das lutas que você vai passar. Siga em diante, não olhe para trás, porque nós não somos daqueles que retrocedem. Aleluia. Diga para o seu irmão, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós seguimos para o alvo. Aleluia. Para a perfeita vocação de Cristo. Amém? Meus irmãos, esse casamento foi preparado, mas ainda com toda a preparação, alguma coisa saiu fora do controle. Só saiu fora do controle porque eu vejo aqui que Jesus, ele era um mero convidado do convidado. Sabe por que Jesus foi convidado? Porque Maria havia sido convidada. E Jesus, como José não fazia mais parte da família, já havia sido recolhido, ele era o cabeça da família. Ele foi convidado por causa de Maria, representando a sua casa, que José já não estava ali mais. E quando um convidado vai para uma festa, segundo o costume judeu, ele tem direito a levar outros convidados também. Ou seja, fazer uma festa para um judeu é algo complicado, porque você nunca pode estabelecer, a pastora Simone ia passar trabalho, porque você não sabe dizer exatamente quantas pessoas vão para essa festa. Eu sei que havia um mestre-sala, uma pessoa especificamente convidada, estava ali, não como uma convidada para a festa, mas um convidado para tomar conta, ele estava trabalhando para resolver os problemas desse casamento. E de repente apresentam um problema. Faltou vinho para a festa. Faltou vinho. Eu quero que você agora feche seus olhos e pergunte para o nosso Deus o que é que está faltando para você de fato participar da festa do céu. O que é que está faltando em mim? Pai, me revela, Espírito Santo, nessa noite. O que é que está faltando para que eu possa de fato fazer parte dessa família, fazer aquilo que te agrada, aquilo que traz alegria ao seu coração? Qual foi a última vez que você pode ter colocado um sorriso no rosto do Senhor? Qual foi a última vez que o Senhor olhou para você e disse assim, eis aqui o meu filho? E quando ele disse isso, ele sorriu olhando para você. Já parou para pensar isso? Porque enquanto filhos, enquanto participantes aqui dessa festa do mundo, na maioria das vezes a gente coloca tristeza no coração do Pai. Engraçado que nós já somos salvos. E sendo salvos, a nossa atitude deveria ser outra. Nós deveríamos nos preocupar com outras coisas. E a minha pergunta para você é, o que está faltando na festa da sua vida? Para que você possa, de fato, agradar o coração de Deus. A gente não pode querer ser só mais um em meio à multidão. Nós não nascemos para sermos mais um, porque cada um de nós é especial para o nosso Deus. Porque nós, eu e você, somos imagem e semelhança de um Deus todo-poderoso, de um Deus amoroso, de um Deus perfeito em todas as coisas. Você já parou para pensar sobre isso? Porque a gente vive a vida como se a gente nunca fosse morrer. A verdade é essa. A gente vive a vida como se hoje fosse o último dia. E depois do último dia? Eu costumo dizer assim, alguém fala comigo, né? Ah, não sei o que, pastor, tamo junto. Eu gosto muito desse brocardozinho, né? Como é que fala? Desse provérbiozinho, não sei se é provérbio, enfim. Ditado, né? Tamo junto, pastor. Sempre que alguém coloca para mim, eu respondo assim, até depois do fim. Você já deve ter visto isso.
Tamo junto, Pati, até depois do fim. Tamo junto, Efraim. We're together. Até depois do fim, como é que fala em inglês? Hã? Till the end. Amém? Pastor Eliseu, estamos juntos. Nós outros estamos juntos, até depois do fim. Amém? Amém. Meus irmãos, a nossa vida aqui, ela tem que ser curtida assim, tem que ser vivida assim. Deus nos deu o planeta Terra para nós aproveitarmos, isso aqui é bênção. Mas só pode ser bênção quando nós entendermos que Deus ele não pode ser um mero convidado da nossa vida. Que o Senhor Jesus ele não pode ser um convidado para estar simplesmente presente. Ele tem que, na verdade, estar na gerência de todas as coisas. Porque se ele estiver na gerência, não vai te faltar absolutamente nada. Deus não vai deixar você ficar envergonhado com nada. Você não vai passar necessidade com nada. Não vai haver dificuldade a qual você necessite recorrer ou esperar em homens. Porque Deus sempre estará contigo, abrindo portas e fazendo aquilo que você não pode fazer. O impossível pertence a Deus. Mas será que nós estamos de fato fazendo aquilo que nós podemos fazer? Será que nós estamos agindo e sendo o nosso melhor hoje? Não é amanhã, porque o amanhã a Deus pertence. A festa da sua vida começa e termina hoje. Amanhã é outro dia. Mas e hoje? Como tem sido a minha postura diante das coisas, dos pratos, das ofertas que um garçom chamado Satanás passa perto de mim oferecendo? Será que eu tenho esticado a minha mão para pegar? Ou será que eu tenho retraído a minha mão para a glória de Deus? Porque muitas vezes, não se engane, dá vontade de pegar sim. Dá vontade de esticar a mão no pratinho e pegar de lá. Mas isso não é o melhor para mim nem para você. Tem coisas que eu posso fazer, mas tem outras que eu devo me abster de fazê-las. Quando eu entendo isso, as coisas, elas começam a andar, elas começam a funcionar. Amém, igreja? Amém. Olha só, a palavra do Senhor diz, João capítulo 2, Jesus foi convidado e com ele os seus discípulos para esse casamento. Acabou o vinho e a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Olha que interessante, como que Maria descobriu primeiro, antes mesmo do mestre Sala, que o vinho havia acabado? Tem muitas pessoas dentro da nossa congregação, da nossa igreja evangélica, de uma maneira geral, que falam mal de Maria, né? Nós não estamos falando mal de ninguém e não é função nossa. Nós não precisamos falar mal e ofender a crença de outras pessoas para falar bem do nosso Senhor Jesus. Algumas pessoas dizem aqui, olha, você viu como é que Jesus foi grosso com a mãe dele? Olha só o que ela disse, né? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E a resposta de Jesus foi, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. As pessoas não estão acostumadas com o linguajar do povo judeu, que é diferente do nosso. Se a gente sai do Brasil e vai para Portugal, a gente já sente uma diferença muito grande. O tratamento. Nós que somos brasileiros, chegando em Portugal, a gente fica muitas vezes de queixo caído com tratamentos portugueses. Porque, ao nosso entender, parece um tratamento grosso. Né? A maneira deles. Parece que eles são mais frios, mas é a maneira deles. Entre eles está tudo certo. Aqui, a maneira que Jesus está se referindo a Maria, ele está sendo completamente educado segundo os costumes da época. Que nós precisamos entender que Jesus, ele era um cumpridor da lei, ele tinha que ser um cumpridor da lei, para que ele pudesse morrer na cruz do Calvário no nosso lugar. Então, uma das coisas que ele cumpria era honrar pai e mãe. Para quê? Para que fossem prolongados os seus dias na terra. Jesus, ele tratou Maria com a educação da época. Para nós, na tradução, parece que ele foi grosso. Mas o que Jesus está dizendo é assim, minha mãe, eu não fui chamado aqui para isso. Eu não vim aqui para resolver problemas. Eles não me trouxeram aqui para resolver problemas. Está começando a falar com você, Espírito Santo? Quando Jesus é apenas um convidado na nossa vida. Jesus muitas vezes olha para um problema e você começa a clamar ao Senhor e ele vai dizer assim,
o que eu tenho contigo, porque você não tem nada comigo. Meu Deus. Muitas vezes a gente passa por situações onde a gente vê o nosso Deus de braço cruzado e a gente não entende. Muitas vezes a gente não entende, a gente pensa que o Senhor está sendo grosso conosco. O que eu tenho contigo, Eduardo? O que eu tenho contigo, Guilherme? Eu sou um mero espectador, eu vim aqui como convidado. Eu não fui colocado como mestre-sala. Eu não fui colocado na sua vida como um gerente das coisas. Eu não estou aqui como um diretor. Eu não estou aqui, você não pede a minha opinião para nada. Essa festa foi formada sem a minha opinião. E agora você quer que eu resolva o seu problema? O problema é seu. Muitas vezes a gente não entende. Essa passagem me mostra exatamente o que Deus espera de nós. Porque nós esperamos muito de Deus. Deus tem me dado essa palavra ultimamente, né? Que os meus filhos, os filhos do Senhor, se aproximam dele como mendigos. Só se aproxima para pedir e não tem nada para oferecer. O nosso Deus é um Deus galardoador, sim, um Deus amoroso, sim. Mas o que nós oferecemos para o Senhor? Nós somos os mendigos da fé que só se aproximam do Senhor para pedir, para pedir, para pedir, para pedir. E aí quando Deus entrega, o que acontece? A gente dá as costas para o Senhor, porque nenhuma palavra de gratidão nós temos. Nós precisamos entender a palavra do Senhor. Porque se nós entendemos, a nossa vida muda. O nosso caminho se transforma. É uma noite onde nós devemos refletir na palavra. Porque a reflexão, quando eu entendo a palavra revelada, ela começa a transformar. E veja bem, a transformação ela acontece de dentro para fora. Você observa aqui nessa palavra que Jesus, ainda assim, ele continua. Ele faz o que precisa ser feito. Mulher, o que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora. Verso 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Amém. Já está tudo aqui. Amém. Já está tudo aqui, não tem segredo. Não tem mais palavra a ser escrita por homem que já não esteja aqui. Muitas vezes nós estamos com o pão da vida na nossa frente, é só partir o pão e comer. Mas a gente faz diferente. A gente sabe o que a gente precisa fazer. Está aqui, mas eu quero fazer do meu jeito. Eu devia ter comprado mais vinho para a festa, mas vou comprar o que eu acho que está certo. Vou fazer do meu jeito. A palavra do Senhor diz: maldito o homem que confia no homem e na força do seu próprio braço. A partir do momento que eu decido, que eu opto por não confiar mais em mim mesmo e fazer aquilo que a palavra diz para me fazer, por mais desafios que eu possa ter nessa terra, a vitória já está garantida em Cristo Jesus. Amém. A vitória, eu estou profetizando sobre a sua vida, a vitória já está garantida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Só que ao invés dele chegar, aparentemente de última hora para resolver um problema, por que a partir de agora você não se decide em colocar ele na frente? Orar ao Senhor antes de tomar decisões, principalmente decisões mais sensíveis, decisões mais complicadas. Porque se nós orarmos, Deus fala conosco. Amém. Deus fala conosco. Nós estamos aqui nas quartas-feiras buscando a presença do nosso Deus. Quem tem vindo às quartas-feiras tem visto, tem sentido a presença de Deus. É a quarta-feira dos milagres, quarta-feira do desafio. Se você conhece pessoas lá fora que precisam, ou que estão com uma causa impossível, tragam eles aqui, eu estou te desafiando. Não no meu nome, mas no nome de Jesus. Porque quem vai resolver é Ele. Nós vamos ensinar, nós vamos orar, nós vamos pagar preço junto e Deus vai fazer. Amém. Deus vai fazer milagre. Você vai ouvir testemunhos para a glória do nome do Senhor. Amém? Nós precisamos fazer como o Senhor nos diz para fazer. Parar de tentar por nós mesmos. Porque se nós tentamos por nós mesmos, nós temos muita chance de falhar, de errar. E a palavra do Senhor no verso 6 diz que estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações. Água suja que estava dentro dessas 6 talhas de pedra.
O homem sem Jesus é um ser sujo, impuro, imundo. Por mais bem aparentado, por mais bonito ou bonita, por mais cheiroso, com o melhor dos perfumes que possa usar. Um homem, uma mulher sem Jesus, nós sem Jesus, nós somos sujos. É só o Senhor quem pode purificar as nossas vidas. Amém. É só o Senhor. Uma vez que a pessoa se apresenta a Jesus, se rende ao Senhor, confessa ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, Senhor da sua vida, e aí se deixa ser transformado pelo Espírito Santo, então as coisas, elas de fato, a vida da pessoa é transformada. Ela dá uma virada de 180 graus. 180 graus. E a gente passa a ir por um caminho completamente diferente. Ah, pastor, mas isso é tão difícil hoje em dia? É difícil, é desafiador. Por isso que o Senhor deixou registrado que somente aqueles que mantiverem firmes, aqueles que perseverarem até o fim, serão salvos. Perseverar nos dias de hoje é o maior desafio. É o maior desafio. Mas se nós perseverarmos, nós teremos o galardão da salvação. Nós teremos o presente da salvação. Quero profetizar sobre a sua vida, que independentemente dos desafios, das dificuldades, independentemente das sujeiras que Satanás oferecer para você, dos pratos que o inimigo oferecer, você vai resistir. Você vai resistir, vai superar cada uma dessas dificuldades, dos desafios, e você colherá os frutos das bênçãos da salvação em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Haviam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Então o judeu chegava, imagina naquela época, um lugar muito quente, deserto. Aí os homens e mulheres chegavam e se lavavam mãos e pés para entrar para a festa. Aquela água estava suja. E o que apresentaram para o Senhor Jesus foram essas talhas de pedra. E ele lhes disse: troca essa água suja e coloca a água limpa. E eles as encheram totalmente. Veja bem, a palavra do Senhor diz que no deserto a rocha deu água. E o Senhor Jesus, que é a rocha, ele diz assim, ele continua: então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. A hora que os homens pegaram essas pedras, essas talhas de rocha, eles olharam para ali para dentro e eles viram o quê? Água ou vinho? Muito provavelmente eles viram água ali dentro. Só que como eles resolveram confiar, como eles resolveram acreditar, escutar e fazer o que precisava ser feito, eles fizeram sem questionar. O nosso desafio hoje é fazer sem questionar. Amém. Nós precisamos aprender a confiar nessa palavra sem questionar. Porque muitas vezes você já sai com o seu milagre na mão, seja numa quarta-feira, seja num culto de domingo. A bênção é profetizada sobre a sua mão, é profetizada sobre a sua vida, é profetizado o vinho, mas quando você olha para o vinho, tem água lá dentro. Mas aí, o desafio é eu olhar para a água e crer. Não, eu estou vendo água, mas na verdade é vinho. Aleluia. Eu estou vendo água, mas o que tem ali dentro é vinho. Eu estou profetizando sobre a sua vida, sobre essa dificuldade, sobre esse desafio. Você pode até estar vendo água, mas o que tem ali dentro é vinho. É vinho. É vinho. Quem crê diz amém, bate palmas para o Senhor Jesus. Aqui não está falando que tem milagre feito, não. Tirai agora. Então, eles colocaram água lá dentro. Então, lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado o quê? A água, o quê? Transformada em? Transformada em vinho. Agora, quando o mestre-sala toma do líquido, é que o milagre aconteceu. Veja bem, o milagre não acontece no seu tempo, não acontece no meu tempo, não acontece no tempo do ser humano. O tempo do milagre é o tempo de Deus. Amém.
O que nós precisamos fazer é manter a chama da fé acesa. Talvez esse seja o maior desafio nos dias atuais. Diante de tudo que a gente vê por aí, diante da televisão, que mostra tanta sujeira, manter a fé acesa é o desafio do ser humano hoje em dia. Porque muitas vezes você verá água, mesmo quando o nosso Deus já te disse, tem vinho ali dentro. Aleluia. Verdade. Mas se você crer, tudo é possível ao que crê. Diga para o seu irmão, tudo é possível ao que crê. Você está vendo água, mas na hora que você tiver de provar essa água, você vai tomar o vinho mais doce que você já imaginou existir. Vai ser a maior bênção que você puder imaginar. Porque Deus faz o milagre na hora certa. Nem antes, nem depois. Mas que o milagre acontece, ele acontece. Para a glória do nome dele. O que você está vendo aqui? Água ou vinho? Vinho. O que você está vendo aqui? Eu vejo vinho. Cheio de vinho. O que você está vendo aqui, Cláudio? Vinho? Então receba vinho, em nome de Jesus. O que você está vendo aqui? Receba vinho, da cura, da restauração, da saúde, em nome de Jesus. Toma posse. Quem está vendo aqui, pastor? Água ou vinho? Receba aí, ó. Receba, pastora. Receba, Patrícia. Receba vinho aí, ó. Receba. Amém? Eduardo. Vinho. Receba vinho para o seu problema, para a sua situação. Vinho. Receba o vinho do Senhor Jesus. Amém? Amém? Eu vou sair pegando a mão de todo mundo, então. Receba em nome de Jesus a igreja. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Só que muitas vezes você vai mostrar para as pessoas, todo entusiasmado, é vinho, é vinho, é vinho. Aí sempre tem um enviado do cão para dizer, não, isso é água. Você está ficando doido? Funcionário de Satanás? Não, amor. Funcionário de Satanás vai dizer. Então não pode ir, manda os empregados. Como ele não pode ir, ele manda os empregados, os enviados dele. Você está ficando doido? Isso não é vinho, não, isso é água. Será que o milagre teria acontecido se alguém tivesse questionado Jesus? Porque aqui, só no verso 9 que fala que havia vinho, porque até então era água. Enche de água. Aí eles pegaram, foram mais de 400 litros ali de água, viu? Enchendo cada uma das talhas. Encheu as 6 talhas. E quando eles encheram, o que tinha ali dentro? O que eles colocaram? Então o que tinha lá dentro? Água. Pois é, disse Jesus, leva agora desse jeito que está para o mestre-sala. E se alguém tivesse começado a questionar? Ah, Jesus, mas não vai funcionar porque é água. Olha, precisamos parar de questionar. Precisamos parar de questionar o poder de Deus. Precisamos parar de questionar o amor de Deus. Precisamos parar de questionar a fidelidade de Deus. Quantos aqui têm testemunhos para contar? Milagres que já viveram com Deus. 2020, tudo fechado. Muita gente parada dentro de casa sem ganhar dinheiro. Como é que você sobreviveu até aqui? Como é que você sobreviveu, Cláudio? Não tinha trabalho para ninguém? E você, filha? Como é que você sobreviveu? E agora, pergunta para mim, como é que você sobreviveu, pastor? É porque eu acreditei que a água que eu via, na verdade não era água, mas era vinho, que já estava preparado. Não acredite quando te disserem que você está carregando água, Natália. Porque não é água, não. É vinho. E esse vinho nada mais é do que o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Para que você tivesse uma vida abundante de bênçãos e de realizações em todas as áreas da sua vida. Não só nessa vida, mas até depois do fim. Se coloque de pé em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. E quando você estiver já provando do seu vinho, muitas pessoas vão ficar completamente desorientadas, sem saber de onde veio esse vinho, esse milagre na sua vida. Foi exatamente o que aconteceu no verso 9. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho,
não sabendo de onde viera, porque era ele o responsável pela festa. Se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o vinho, o vinho bom, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Meus irmãos, tudo que você está vivendo e que você já considera ser coisas boas, tudo isso é apenas sombra do que Deus tem preparado para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, para os seus negócios. Quem já está carregando o vinho dos documentos aqui nos Estados Unidos nas mãos? Eu creio. Eu creio. Quem já está carregando esse vinho, essa bênção? Então não aceita ninguém dizer para você que é água. Porque Deus já determinou. Porque se Deus te trouxe para essa terra, é porque algo Ele tem para você. Um propósito Ele tem aqui para você. Encontre o seu propósito. Saiba o que você está fazendo aqui. Será que é para ganhar dólar? Será que é para ficar rico, milionário? Enquanto Jesus está chegando, Jesus está batendo as portas. Eis que estou batendo a sua porta. E se você abrir para mim, o que acontece? Ele o quê? Entrará e ceará contigo. Aleluia. Convido o louvor para estar aqui à frente comigo. Meus irmãos, o melhor de Deus está por vir na sua vida. Estou profetizando. O melhor de Deus está por vir. A palavra do Senhor diz assim. E Deus está falando com pessoas aqui essa noite. O choro pode durar toda uma noite. É normal que isso aconteça. É normal. Talvez você esteja chorando, carregando o seu vinho nas mãos. Mas a palavra não termina por aí. Ela diz assim: o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria é certa. É certa. Ela vem pela manhã. Não é um se nem um talvez. A alegria vem pela manhã. Eu quero te convidar a sair do seu lugar. Eu quero orar pela sua vida.